Olá, tudo bem? Está no ar mais um Alba Debate. Toda semana eu recebo aqui convidados para debatermos juntos os mais diversos assuntos de interesse popular. Minha gente, a ideia aqui é de forma simples chegar aí conteúdos dos mais diversos, principalmente os políticos, na telinha, seja do seu celular, pelo youtube.com/tvAlba ou também na TV, tá? Estamos em Salvador e região metropolitana através do canal 12.2 da TV aberta, no 16 da NET, no 40.2 em Barreiras, no sudoeste do estado e também na nossa parceira aí, TV UESB, né? Agora em mais 79 municípios baianos através do canal 9.2. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá bom, é um pouco indiscreta. Qual a sua idade, hein? Não repare a pergunta não, é porque o nosso tema de hoje é sobre a participação dos jovens na política. É comum, né, a gente ouvir aí que o Brasil precisa de renovação política e, minha gente, foram os jovens que desde sempre estiveram aí na vanguarda dessas lutas democráticas em todo o mundo. Deixa eu trazer um pouquinho aí o resgate histórico para você. Na década de 1960, eles tomaram as ruas aí dos Estados Unidos a favor do feminismo, também contra a guerra do Vietnã, o uso de armas nucleares, o racismo. Aqui, né, na América Latina, a gente pode falar aí dos estudantes do ensino médio e das universidades que foram também às ruas, principalmente ali naquele período da ditadura militar, a brasileira. Eles se mobilizaram também pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Teve agora recente, né, as revoltas de junho de 2013, que levaram aí mais de 1 milhão de jovens às ruas para protestar. Inicialmente contra o aumento da tarifa de ônibus, mas dali se tornou uma grande reivindicação por escuta. Ou seja, vem para cá, você jovem, você pode fazer a diferença aí com a sua ação, com o seu debate. E é por isso que a gente vai falar sobre essa participação do jovem na política. Vamos conhecer quem vai estar comigo hoje para debater. Eles têm feito a diferença, tá? Simplesmente porque decidiram saber mais, participar de questões de interesse público e, gente, acreditem, tudo passa pela política. Deixa eu apresentar para vocês, primeiro, o Lucas Moreno, ele que é presidente nacional do União Jovem Brasil, especialista em marketing político e vai falar com a gente sobre esse assunto importantíssimo, né, Lucas? Exatamente, tudo jóia? Milena. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o nosso amigo Kaique, conversando sobre esse assunto que nos une, que é a política, a boa política, né? Não é falar sobre ou a nova política ou a velha política, é falar sobre a boa política, é isso que a gente se enquadra, nesse contexto que a gente se encaixa, é um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, ele já revelou meu outro convidado, que é o Kaique Ara, professor, mestre em políticas públicas, baiano, minha gente, de Camacite. Ele se apresenta na rede social como lulista e petista, faz parte aí da direção do PT Jovem aqui na Bahia. Tudo bom, Kaique? Seja bem-vindo também. Obrigado, Milena. É um prazer enorme estar aqui no debate na TV Alba. É exatamente isso, a gente precisa discutir a boa política, né? Você fala de 2013 e eu tenho uma reflexão do que foi aquele 2013 para mim. Eu era um jovem de 18 anos e participei ativamente daqueles movimentos de 2013, não só, né, pela redução do valor da tarifa da passagem do ônibus, mas reivindicando, de fato, a participação da juventude na política e uma renovação, né, dos quadros da política. Então, isso é que nos motiva a estar construindo o dia a dia da boa política da Bahia, especialmente aqui de Salvador e de Camaçari, de toda a região metropolitana. Exatamente. Eu já comecei trazendo essa questão da importância da renovação política. Eu que estou aqui trabalhando, né, numa casa legislativa, a gente, quando começou essa nova legislatura, fez um balanço, né, dessa renovação. Houve 40% de renovação, né, dos deputados eleitos aqui na casa. Mas se a gente for olhar a faixa etária, ainda são poucos jovens, né, que estão aqui. E a gente teve uma avaliação também na eleição de 2022 da dificuldade que foi para o Tribunal Superior Eleitoral mobilizar esses jovens. Aí foi influenciador sendo contratado, rede social a todo vapor, para que os meninos e meninas de 16 anos quisessem votar. Qual a avaliação de vocês, né, começando aqui com o Lucas, dessa participação dos jovens e do poder que eles tinham nas mãos para fazer a diferença, né, na eleição aí para presidente, para governador dos estados e para também deputados? Perfeito, Milena. Esse seu resgate de datas e de momentos históricos da participação da juventude brasileira é muito importante, né, para a gente entender em que contexto a gente se enquadra. Né? Se a gente puxar ali em 68 a questão da ditadura militar, em 82 o processo de direta já, em 90
2002 a questão do impeachment do Fernando Collor, em 2013, então você faz aí um resgate, já são 10 anos, eu não tinha percebido, são 10 anos Passa já rápido. dessas grandes mobilizações que aconteceram por todo o país. Começam em São Paulo, né, nessa questão sobre a redução da passagem de ônibus, mas eclodem por todo o país por um momento mesmo de desgaste e de falta de relação dos jovens, da juventude brasileira com a política, o contexto que a política nacional se enquadrava naquele momento. A gente não teve reflexos imediatos em nenhuma dessas datas, né, nas eleições posteriores. 2013, veja que a gente teve quase uma repetição dos eleitos dentro do Congresso Nacional na eleição de 2014. Mas já em 2018, a gente teve um processo de renovação política e principalmente de renovação de sobrenomes. Eu tenho batido muito nessa tese. Foram muitos sobrenomes novos que chegaram no Congresso Nacional e ainda não foram tantos que chegaram nas Assembleias Legislativas. Então, tanto o trabalho de Kaique, tanto o meu trabalho dentro dos partidos políticos são dificultados, porque, veja, nós estamos num contexto onde nós temos 32 partidos políticos no Brasil, 23 com assento no Congresso Nacional, nós temos um contexto de 82% dos jovens brasileiros não acreditam nos partidos políticos, então, todos esses dados nos dificultam de fazer o processo de diferenciação. O que é que eu quero apresentar para a juventude? O que é que o meu partido tem para apresentar para a juventude? Então, esse é um grande desafio, se diferenciar, mostrar propósitos, não é mais do que trabalhar com conjecturas abstratas, não. Qual o seu propósito dentro da política? Então, acho que essa é a grande reflexão que a gente tem feito, né? São 10 anos já de 2013 para cá, desse processo onde a juventude tem participado mais ativamente do processo político. Nós tivemos nessa eleição a maior participação histórica dos jovens a partir de 16 anos que tiraram seu primeiro título, que já tem a possibilidade de tirar o título. Foi a maior participação dessa juventude no processo eleitoral, muito levado à polarização política no cenário nacional. Então, essa polarização, queira ou não, trouxe a juventude para tomar lado dentro desse processo e os jovens foram às urnas. Então, a gente precisa se aproveitar desse momento de extrair desses jovens que foram às urnas também a participação efetiva, atuante, orgânica e plural dentro do processo político que passa necessariamente pelos partidos. Pois é, Lucas. Lucas trouxe, né, Kaique, essa questão toda aí nacional, a influência disso, a construção, né, dessa questão política toda na mente dos jovens. E eu queria saber um pouco do recorte partidário, né? Lucas aqui representando a União Brasil, você representando o PT. Como é que né, no dia a dia, tá lidando e tá despertando nesses jovens esse interesse? Acompanhando sua rede social, eu vi que você é engajado nos mais diversos temas e traz ali para a rede social essa conexão, né? É assim no dia a dia? O que é que você recebe desses jovens? Você acha que os jovens estão, de fato, com interesse em ingressar na política? Ou como ele bem disse aí, que são dados atuais, os jovens não se identificam muito com os partidos, 82% desses jovens. Como é que é esse resgate para o PT, que é um partido tão forte aqui no nosso estado, por exemplo? Pois é, Milena, é um desafio diário, né? Eu digo sempre que, para nós, a formação política e a formação de ideias que resgate essa concepção de uma sociedade mais plural, de uma sociedade que seja atrativa à nossa juventude, é algo muito importante. Então, eu, por exemplo, fui secretário da Juventude do PT em Camaçari, da Direção Nacional da Juventude do PT, e sempre a nossa mobilização é para que o nosso partido instruísse os nossos governos a construir pontes com essa juventude, né? A juventude brasileira é uma juventude plural. Hoje, por exemplo, é o dia do orgulho LGBTQIA+. Né? E assim, trazer a importância desse debate para os partidos políticos, né? Para os nossos governos e trabalhar na perspectiva de políticas públicas efetivas para inserir esse jovem no mercado de trabalho, na universidade, naquilo que é fundamental para a sua vida, é o que de fato é o diferencial. Né? Eu, enquanto partidário, enquanto jovem militante de um partido político, digo que o partido é um instrumento que é de transformação. Mas o jovem ele não precisa de um partido para contribuir com a transformação da sociedade. O partido ele é fundamental para quem quer ser candidato, para quem quer construir sua vida a partir de uma ideia político-partidária. Mas o jovem ele pode sim ajudar a construir política, não só apontando caminhos, fazendo sua crítica, mas também participando efetivamente dos debates que são plurais, que são de concepção mais além daquilo que o partido nos traz no dia a dia, né, da contemporaneidade.
Exatamente. Minha gente, você que está acompanhando aí o programa, e já peçam atenção para a nossa edição. Nosso programa é gravado, né, aqui na Fundação Paulo Jackson. E aí o Kaique está se referindo ao dia 28 de junho, que é o dia que a gente está gravando. Mas esse debate aqui sobre a participação dos jovens na política, aí é todo dia. Todo dia a gente precisa chamar você, principalmente os jovens, para essa conscientização. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né, sobre a presença dos jovens na política, quem é candidato, quem não é, a participação da mulher também na política. No dia a dia, Lucas, você que tem palestrado, né, aí país afora, despertando esse interesse nos jovens, qual a principal insatisfação do jovem hoje, com os políticos, com a política, com o resultado na ponta? A gente tem caminhado pelo país, né, apresentando a nossa juventude partidária para esses jovens, mas, sobretudo, levantando pautas que sejam transversais para a nossa juventude. Então, a gente tem identificado que pautas como a educação, como empreendedorismo, como sustentabilidade e as pautas sociais, elas estão cada vez mais presentes nos debates que a juventude quer se envolver. Não é somente aquelas pautas que a gente levanta, não. As pautas que nós somos provocados a nos envolver e a levar para esses jovens de todo o país. Nós já realizamos 8 encontros em outros estados brasileiros, mais de 1.000 jovens participando, e a gente sempre sente esse despertar para que todos esses temas levem para a questão do primeiro emprego. É muito importante que a gente esteja atento e atuante nessas questões. É importante que a juventude ela paute a questão do emprego como um caminho, porque é cíclico. Quando você resolve o problema da educação, você resolve o problema do emprego. Quando você resolve o problema do emprego, você resolve o problema da segurança pública. E esses aqui são pautas muito latentes no nosso dia a dia aqui na Bahia, mas também são pautas latentes no dia a dia da juventude nacional. Então, acredito que ter esse olhar específico para que essas pautas transversais nos levem à questão da geração de emprego de fato, a geração de emprego pleno, seja um caminho fundamental para que a gente tenha um olhar específico para a juventude e seja eles os jovens homens, mas principalmente as jovens mulheres que têm ainda mais dificuldades, que têm jornadas triplas de trabalho quando conseguem atingir a questão do emprego, mas que tem o seu trabalho dentro de casa também, ou seja, que tem todos uns fatores dificultadores para que as mulheres participem também do processo político. Então, ter esse olhar especial é fundamental. Exatamente, eu estava pesquisando, gente, para você que está em casa saber, essa questão aí da falta de identificação popular tem afastado também os jovens, né, do processo político, né, nessa ausência aí de um projeto que seja ético, que dê uma sinalização comprometida com as mudanças. Os jovens acabam destinando a sua atenção para outras prioridades. E aí é triste, de fato, a gente verificar aí que milhares de jovens são levados pela atração de bens materiais, do consumismo, passam a ver a política como algo que é desimportante, que não faz diferença, que não muda nada. E a política é a área central da construção do futuro coletivo. Eu perguntei a vocês aqui nos bastidores, a gente aqui, né, somos resultado da Universidade Católica, mas eu vejo pouco o desenvolvimento, né, da política, do interesse da política nas escolas. Vocês, como jovens, defendem também essa bandeira que a política esteja cada vez mais presente ali nas diferentes faixas etárias, na escola mesmo, na escola pública, na escola particular, que seja uma matéria como a educação financeira deveria ser. O que é que vocês acham disso? Pois é, Milena, eu sou professor de História. Sim. Então, da essência do professor de História também ser um ser político, não necessariamente partidário. Né? Eu digo que as pessoas elas precisam ter uma compreensão do que foi o seu processo histórico para construir o seu futuro. Então, basicamente, o debate na escola ele não precisa passar por um debate partidário. Ele precisa trazer um recorte histórico do que foi a formação do nosso país e trazer os elementos fundamentais para que a gente possa tecer uma linha crítica do que nós queremos construir para o Brasil, né, nos próximos anos. Então, a escola ela é sim uma zona de debate político. Eu, no meu período escolar, eu fui militante do Grêmio Estudantil, então eu ajudava naquele momento a organização da escola, né, a apontar caminhos para construir gincanas, para apontar caminhos para a solução dos problemas da escola, seja a merenda, né, seja os problemas gerais como um todo que havia naquele período. E aquele movimento estudantil me impulsionou a entrar na universidade. Eu cursei o curso de História na Universidade Católica e lá também presidi o Centro Acadêmico, né, Carlos Marighella, que à época era o centro acadêmico do curso de História. E a gente se mobilizava na universidade, né, para combater determinados abusos, seja da reitoria, seja da ausência de professores, seja da ausência de materiais, mas tudo isso com um sentido único, que é melhorar a qualidade do ensino. Então, naquele espaço, né, a nossa mobilização política era em prol
de uma educação de qualidade. Né? E eu acredito que esse exemplo que eu trago da universidade, que eu trago da escola, pode me impulsionar para a vida militante, né? Para a vida partidária, para a vida política, fora desse eixo escolar. Hoje eu consigo compreender como é fundamental nós termos um olhar específico sobre a política, um olhar crítico sobre a política, para que a gente possa construir pontes. Né? Eu sempre digo que a política não pode ser tratada como um ringue onde partido A e partido B se degladeiam por questões isoladas. A gente precisa construir pontes com ideias que sejam apropriadas para o futuro do Brasil, para o futuro da Bahia, das nossas cidades. Então, é esse olhar e essa impressão que eu sempre levo para os meus alunos na sala de aula, nos lugares a qual eu levo uma palestra, um discurso, porque isso é, de fato, o horizonte da boa política e que pode ser construído para uma sociedade melhor, sem dúvidas. Gente, o pessoal já está me sinalizando aqui do tempo. Eu falei que passa rápido, tá vendo? 15 minutinhos, né, desse primeiro bloco e a gente precisa ir ali e voltar já para entrar aí os comerciais, as dicas da nossa TV Alba e a gente volta já já com esse debate importantíssimo que é a participação que a gente quer que seja cada vez maior dos jovens na política. Vou ali e volto já. Já estamos de volta com o nosso Alba Debate. Olá, você que chegou agora na programação aqui da nossa TV Alba. Comigo, Lucas Moreno, da Juventude do União Brasil, Kaique Ara, da Juventude do PT. E aí vocês estão vendo dois jovens, PT e União Brasil. Vai ter embate, vai ter discussão. Vocês se consideram assim, quando fala União Brasil, quando fala PT, tem aquela briga, aquela rusga, ou vocês pensam dessa forma, de que um de um lado, um de outro, podem pensar no coletivo? Vamos falar a verdade, tem rusga, sim. Eu acho que é da política. Você divergir é um direito, um privilégio você ter o poder da divergência. Nós divergimos em várias pautas, mas antes de tudo nós acreditamos na boa política, como a gente falou lá no início. Eu acho que o que nos une na questão do debate sobre a boa política é esse entendimento de que existe espaço para todo mundo falar. Existe pautas que nos unem em alguns momentos, existem outras que nos colocam no lugar de opositores, mas o que nos atrai a fazer esse debate é que a gente crie uma juventude que tenha uma consciência política, seja o lado que ela escolha dentro desse processo, né? Seja na esquerda, seja na direita, ou seja no centro, daquele caminho que eu busco seguir. Então, há espaço para todo mundo, mas a divergência é um privilégio nesse contexto. E o papel do jovem na rede social? Né, nos resultados da política. Né? Aqui no estado da Bahia, a gente viu que a internet mudou muito o resultado das urnas. Né? Foi uma questão assim, de 20 dias para haver uma mudança no estado. Você acha que teve uma participação decisiva dos jovens e da rede social na construção dessa mudança, né, da escolha do candidato, voltando apenas para o estado da Bahia, ou de que forma você acha que interfere ou deixa de interferir? Milena, acredito que, de fato, as redes sociais e a comunicação interferiu muito no processo da construção, né, das eleições na Vitória da Bahia. Tendo em vista que nós, desde 2018, né, você falava agora há pouco sobre essa questão da discordância, né, desde 2018 a gente vem num processo de muita disseminação de ódio. Né, e agora, nessa eleição de 2022, nós vimos um outro movimento, as pessoas se mobilizando através de um projeto político de país e um projeto político de Estado. E eu acho que esse projeto político de Estado, que conseguiu consolidar a vitória do governador Jerônimo, foi o projeto que, de fato, as pessoas se mobilizaram nas redes sociais, nas ruas, né, nos 4 cantos desse Estado, né, para dar a compreensão do que, de fato, nós queríamos para a Bahia. Se no Brasil as pessoas viraram a chave do ódio, a chave da falta do diálogo, né, porque essa polarização que houve no Brasil, ela foi muito, como é que eu posso dizer? Ela foi muito triste do ponto de vista da forma com que as famílias, com que os amigos se distanciavam em torno desse debate.
Agora, por outro lado, fez com que as pessoas se interessassem mais pela política, né? Sim. Porque em nenhum outro momento da história a gente viu a política estar sendo debatida em mesa de bar, sendo debatida em encontro de aniversário de família. Tudo bem que tinha esse lado super negativo da discórdia, da briga, mas deu destaque à política, deu destaque que sua escolha vai fazer a diferença no seu futuro. Porque quando eu que estou aqui numa casa legislativa, que a gente fala de chamar audiência, né, para ouvir o que um deputado vai falar, antigamente causava mais distanciamento do que hoje. Hoje eu vejo principalmente os jovens muito mais esclarecidos, com muito mais conteúdo. Eu tenho uma filha de 16 anos agora. E assim, o que ela traz sobre política, eu não trazia na minha época aos 16. Isso é resultado desse movimento que a política ganhou destaque. E aí entendo, né, a diferença que isso fez nessa eleição agora de 2022. Não, muito grande. E só para a gente ter uma noção de que como esses jovens e como essa sociedade pôde ter o acesso à política full time no seu smartphone. Então mudou de uma forma discrepante a forma de pensar, a forma de ter acesso à informação, né, pelo celular, pelas redes sociais. Eu acredito que isso foi um ponto decisivo nessa eleição, não só na Bahia, mas no Brasil. Né? Aliás, o mundo tem virado a chave para esse novo movimento. Né? Começou com o Trump, quando ganhou as eleições dos Estados Unidos, né? E tem feito esse movimento para o resto dos países com alguns tipos de meios de comunicação que, na minha opinião, descredibiliza a política através de fake news, através de mentiras que são disseminadas, mas, por outro lado, também, né, vem o combate a essas fake news, né, com a verdade, né, pelos sites de checagem, né, por movimento de checagem de informação e, automaticamente, por uma nova concepção de política, que é a que, de fato, nós pregamos, que é a política que tenha o diálogo acima das divergências, né, acima do ódio. Lucas, você começou aqui a sua fala falando da mudança dos sobrenomes, né? Vocês têm parentes que são políticos? Não. Então, são dois jovens que chegaram por acaso e por interesse, né, individual na política. É difícil? Precisa ter um padrinho político hoje? Por que os jovens não se veem nesse local? Né? A gente fala da participação da mulher na política, mas muitas mulheres não se veem naquele local, muitas vezes porque não tem uma pessoa ali que seja uma referência para ela. Né? Eu entrevistei aqui uma deputada certa feita e ela me disse da dificuldade que ela encontrava na própria família, né, para aceitar a candidatura dela. Vocês, que jovens, né, hoje você acha que estimula um outro jovem a querer estar na política? Falta mais jovens participando, com certeza. Por que o jovem não se vê nesse local? Olha, eu entrei no partido com 16 anos. Eu fiz 16 anos, dia 28 de fevereiro. Depois, no dia 1º de março, fui tirar meu título de eleitor. Assim que ficou pronto, eu bati na porta lá do antigo Democratas, só com a cara, com a coragem, com a identificação que eu tenho pelo meu líder político, ACM Neto, e me filiei ao partido. E lá tinham 6, 7 jovens que estavam lá se organizando dentro da Juventude Democratas, todos eles sem sobrenomes também, é o termo que eu E olha que identifico Neto, embora esse jovem. tenha um sobrenome, ele fez parte da construção do PFL Jovem. Isso, né? lá atrás. Mas com um caminho facilitado, Exato. sabe? Então, os desafios a partir do momento onde a gente cria uma rede que não tem familiares dentro da política, que não tem amigos que indicaram, que chamaram para participar, o caminho é muito mais dificultoso. Então, eu tenho 12 anos de caminhada dentro da juventude partidária. Eu passei de apenas um membro para vice-presidente estadual, depois para presidente estadual e depois para presidente nacional, hoje que é um dos maiores partidos do Brasil. E eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui sem ter o dedo de ninguém, sabe? Da construção coletiva, no diálogo com os outros estados, aqui quando estava na Bahia, com o diálogo com os municípios, porque eu sempre acreditei que era possível fazer política sem sobrenome, que era possível chegar e alcançar os objetivos sem ter um QI nesse processo. Mas é muito difícil, E a gente vê isso quando vamos para as urnas. Tem jovens que foram eleitos? Tem, mas pega a árvore genealógica aí para ver como é que foi eleito, sabe? Tem um caminho facilitado. Não quer dizer que esses jovens que têm parentesco político não possam se candidatar ou que não devam ganhar a eleição. Não. Quem decide que ganha e que perde a eleição é a população, que vai à urna e decide. O que te estimulou, Lucas, a ir lá, bater na porta? O que me estimulou foi não perder a minha capacidade de me indignar, de acreditar que dentro de um processo político, dentro de um partido político, eu poderia ter as minhas pautas e a minha voz amplificada dentro desse processo. E
aquilo que eu sonhei 12 anos lá atrás, eu tenho conseguido realizar hoje. Kaique está pronto para ir para a sua segunda eleição, eu estou pronto para ir para a minha primeira eleição. E esse caminho, essa trajetória que a gente começou lá atrás, com a identificação com os nossos líderes, cada um com o seu, da identificação de cada um com seus partidos políticos, cada um com o seu, nos levam a chegar a esse momento de ter um entendimento que a gente está pronto, que a gente está preparado, que a gente pode ser, de passar de ser do papel de representado para ser o papel de representante. A gente está pronto para isso. E a responsabilidade que vocês têm, né, com essa escolha que, no seu caso, né, lá atrás, de sua própria vontade, e hoje vocês são referências, né, para muitos jovens que ali na rede social se identifica com o seu trabalho, se identifica com o que você se propõe, né, a mudar. Kaique, dificuldades que você encontrou e o que é que você falaria para esse jovem que está acompanhando aqui o programa e que tem aquele interesse ali guardadinho, está precisando de um estímulo, de um empurrão, o que é que você falaria para ele agora? Pois é, Milena, essa arte de se indignar, né, que eu falei sobre a escola, sobre a formação do Grêmio, que me levou a construir a política partidária e também a observar a sociedade do ponto de formação maior para o que a gente quer de uma forma coletiva. Eu sempre digo que o jovem ele precisa observar a política como um instrumento de transformação comum, né, coletiva da sociedade. A gente sempre fica indignado quando aparece a notícia, um escândalo de um político A ou B, de partido A ou B. A gente precisa observar como nós, que nos colocamos enquanto diferentes desses políticos, podemos construir uma sociedade melhor. E eu sempre digo que o papel da juventude é se dignar de fato com aquilo que está em comum com o que deve ser a construção dessa sociedade. Então, eu digo que o nosso papel é observar o que é que está errado e nos colocar para construir o que nós acreditamos que é certo. Não dá para a gente cruzar os braços e achar que a política por si só vai dar as respostas, porque não vai. Nós precisamos modificar a política, construir uma sociedade melhor, construir uma cidade, um estado, um Brasil melhor, para projetar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu penso que essa sociedade ela é capaz, ela é possível de acontecer, basta a gente se indignar um pouco mais e nos colocar como atores dessa transformação. Exatamente. A gente começou o programa, né, falando da importância dos protestos, né, da participação dos jovens em todo esse processo, mas é pelo voto, minha gente, né, fazendo parte aí desse processo democrático que a gente revela, de fato, o real desejo de começar a construir, de buscar um país melhor, com mais oportunidades, com conscientização, né, dessas pessoas que fazem a diferença. E aí me chama a atenção um vídeo, você falou, né, de identificar o partido, de identificar com o seu líder. Me chamou a atenção um vídeo que você colocou na internet falando sobre uma declaração de Lula que ele errou, né? Sim. E aí você disse, não, a gente verificou, a gente viu o erro, Lula pediu desculpas, sim, sim. E aí você deu visibilidade àquilo na rede social, que muitas vezes as pessoas não falam mais não, errou, nem fala mais. E aí você comparou, né, com o ex-presidente, um fato também que ele tinha feito e que ninguém falou nada, que a bancada não falou nada, que não reverberou. E aí eu lhe pergunto, né, essa questão de identificar o erro do partido, né, aonde o partido errou, aonde o líder errou, dar visibilidade a isso, né? Sim. Qual você acha que é a visão crítica que os jovens têm a respeito? Porque eu acho que muitas vezes falta isso, né? Levar o jovem o que ele pode mudar, né? Lucas disse, eu me identifiquei e eu vi que eu poderia fazer a diferença. O jovem hoje parece que ele acha que não vai conseguir fazer a diferença, que não vai conseguir mudar o partido. Você pensava isso lá atrás? O que você acha que o jovem pensa hoje? Pois é, a mesma essência, né, que eu cheguei a construir a política e o Partido dos Trabalhadores, a qual sou filiado também desde os 16 anos, é a essência que eu trago hoje, de indignação, né? Eu não posso achar normal uma fala incoerente com a realidade, uma postura incoerente com a realidade, seja do meu partido ou do meu líder político. E isso é o nosso diferencial. Nós precisamos apontar os erros, sim, até para fazer com que esses erros se transformem em acertos no partido, na sociedade, na construção de políticas públicas, em governos. A gente precisa dizer, seja o nosso prefeito, seja o deputado que nós votamos, o vereador que nós votamos, que aquela postura está errada, que aquele movimento está equivocado, que ele precisa recalcular a rota, né? E a minha fala na minha rede social foi justamente essa, né? Eu comparei a fala do presidente, que reconheceu o erro numa fala infeliz, com a do ex-presidente, né, que em momento algum reconhecia as falas infelizes e que tinha uma militância
política, muitas das vezes cega ao ponto de não fazer essa análise crítica dessas falas negativas, né? Nós precisamos construir uma sociedade que tenha muito menos ódio e que consiga propagar, de fato, políticas que sejam acessíveis às pessoas, mas, acima de tudo, nós precisamos observar o que está dando certo, né, para construir melhor aquilo e observar o que está dando errado, o que tem seguido rotas diferentes, para trazer novamente, seja o nosso político, o nosso partido, o nosso governo, para o eixo, né, que é, de fato, servir a população como um princípio básico. Já estamos nos 3 minutos finais, o pessoal está ali levantando o dedo para mim. E aí eu quero deixar esse espaço, né, das considerações finais para que vocês se conectem com a nossa audiência, falando um pouquinho da rede social de vocês, momento de despedida e de chamamento, né, desses jovens para o debate, para a conexão com a política. Eu comecei aqui o programa falando de como a política faz diferença no nosso dia a dia e as pessoas acham que a política não é importante, sendo que é ela que tem a capacidade real de transformar tudo, né, Lucas? Por favor, começando por você. Eu quero primeiro agradecer o convite, Milena, agradecer a parceria de Kaique, que nós somos amigos, apesar de caminhos opostos dentro da política. Agradecer a audiência de todo mundo que está acompanhando a gente nesse processo de debate sobre o que a gente acredita para o futuro da política, e eu acho que o futuro da política está sendo feito hoje com debate, com diálogo, com consciência política, atraindo jovens para participarem do processo. Tem 82% dos jovens que não acreditam nos partidos políticos, tem outros 18% que acreditam na gente. Se você é um desses 18%, convide mais um amigo seu que não acredita para participar desse movimento. Eu acredito que não existe caminho para modificar a política e o sistema político senão a participação efetiva dentro dos partidos. Os partidos são a entrada, a porta de entrada para que a gente chegue dentro do Congresso, da Assembleia, das câmaras, para mudar de verdade a vida das pessoas. Mais do que pauta de costume, a gente precisa se identificar com pautas que mudam de verdade a vida dos jovens lá na ponta, com empreendedorismo, com educação, com geração de emprego, com debate sobre sustentabilidade, sobre questões sociais. É isso que a juventude precisa conversar, precisa dialogar, para que a gente saiba apontar aquilo que a gente quer para os nossos municípios, para os nossos estados e principalmente para o nosso país. E isso passa necessariamente para a gente ter uma juventude que seja mobilizada, orgânica e plural. Você, Kaique. Milena, eu agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço a TV Alba pelo espaço. Né? Nós que construímos a política, que somos jovens na política, de fato, acreditamos que esse movimento é um movimento importante para todos nós. Como é que nós queremos que a política seja daqui a 20 anos? Essa tem que ser a nossa pergunta todo dia que a gente acorda e se decepciona com qualquer coisa que a gente vê na televisão, na rádio ou em qualquer canal de informação. A gente precisa se perguntar qual é o nosso papel nesse movimento de transformação. E eu quero dizer para você que é jovem, que se indigna com a política, assim como eu e como diversos outros, que venha participar dessa construção política. E quero dizer também aos mais velhos que estão indignados, que também você faz parte desse processo de transformação. Não dá para a gente modificar a política sem que existam instrumentos bons para essa transformação. E nós somos esses instrumentos. Então, quero convidar vocês, né, que acreditam que essa sociedade, que esse país que é tão plural, que é tão rico, né, que é tão dimensional, que esse país ele pode ser um país melhor, né, que ele pode ser um país mais ecológico, mais socialmente sustentável e que a gente pode construir um futuro para as nossas crianças que dignifiquem, né, a política para daqui a uns anos e a gente possa se orgulhar desse projeto que nós estamos construindo, independente de partido, mas acima de tudo com a boa política, que é o que nos traz como um horizonte. Um grande abraço. Que bacana, viu, meninos, esse bate-papo. Deixa eu sintonizar você que chegou agora. Lucas Moreno tem 28 anos, Kaique Aras também 28. Eles ingressaram na política aos 16. De lá para cá, 12 anos já se passaram e a gente já vê frutos, né, das sementes que vocês plantaram lá atrás, seja contagiando outras pessoas do meio de vocês, seja reverberando a voz da juventude, o que essa juventude quer. Eu perguntei a idade de vocês no início do programa, né? Então tá, eu vou falar, eu tenho 40, ou seja, são 12 anos aí de diferença. Ele falou para pensar nos 20 anos à frente, eu estou pensando 5 anos à frente e eu quero mudança, eu quero colheita, eu quero políticos cada vez mais assim, preparados, fazendo a diferença por toda a sociedade. E eu tenho certeza que você que está em casa se identificou
com algumas frases aqui e vão refletir sobre a política de uma forma diferenciada a partir de hoje. Então, quero convidá-los a continuar com a gente aqui na telinha da TV Alba, que é uma TV legislativa que tem esse importante papel de te despertar sobre a verdadeira importância da política, e siga aí acompanhando a nossa programação. Se perdeu alguma coisa, vai lá no youtube.com/TV Alba, tem playlist e aí tem Alba Debate. Aí você vê lá todos os programas que foram exibidos até aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se encontra. Tchau, tchau.